do evangelho com ele, e ele falava que não acreditava. Falou, mas eu não acredito. E tinha uma jovem que a imagem dela nunca saiu da minha mente, porque ela começou a chorar convulsivamente, falando, Jesus, por causa da incredulidade daquele rapaz. Eu nunca vi amor tão grande pelas almas perdidas. Foi uma verdadeira paixão que levou aquela jovem às lágrimas. Mas muitas vezes nós não estamos sentindo nada pelos pecadores, mas temos de pregar, porque nós temos de pregar a tempo e a fora de tempo. Jesus procurou fruto naquela figueira e não havia fruto, só folhas. E Jesus amaldiçoou a figueira, nunca mais ninguém come uma fruta de ti. No outro dia ela estava seca. Se você corta uma árvore, ela deita lá, daí talvez meses ela seca. Mas essa que Jesus amaldiçoou, no outro dia já estava seca. E os discípulos ficaram impressionados com aquilo. Mas Jesus fez aquilo para depois semear no coração deles. Tende fé em Deus, ou seja, tende fé de Deus, a fé sobrenatural. Porque a fé que Deus dá é a fé que vem pela palavra, pela pregação. E aí a pessoa que ouve, põe em prática, é alcançado pela graça do Senhor. Esse aqui é o milagre, o grande milagre da salvação. Pela graça que nós somos salvos. Graça quer dizer que é de graça. Por meio da fé. O meio pelo qual nós recebemos a graça é a fé. E isto, ou seja, essa fé não vem de nós, não é da nossa força mental, não é de nada nosso, mas é dom de Deus. Ou seja, até a fé pela qual nós somos salvos vem de Deus. Esse é o processo da salvação. A pessoa ouve a palavra, crê, age em função da fé, se arrepende e Deus concede a salvação de uma vez para sempre. Houve muitos, como eu disse, imperadores. Eu não gostaria de ser presidente, estar na pele do Benjamin Netanyahu, porque diante daquelas atrocidades que foram cometidas, ele tomou uma decisão e declarou guerra ao Hamas. Com essa declaração de guerra, muitos soldados morreram, soldados israelenses, muitos terroristas morreram, muitas pessoas inocentes também morreram, crianças morreram. Embora ele tenha mandado que todo mundo esvaziasse a cidade de Gaza, mesmo assim, muitas pessoas ficaram. O próprio Hamas falou, não saiam, porque eles sabiam que as pessoas que ficassem ali seriam escudos, porque os israelitas valorizam a vida humana, e eles mandam que as pessoas esvaziem, e antes de mandar uma bomba, eles mandam um tiro de advertência, para que eles saibam que vão ser atacados, para não deixar espaço para as pessoas que sempre criticam Israel, porque o mundo todo, tem muita gente no mundo todo contra Israel. E não foi assim, não foi diferente há muitos anos atrás. Houve grandes impérios na nossa história. A história começou naturalmente com Adão e Eva, ali no paraíso, no jardim do Éden. Depois, os homens foram se multiplicando. Adão teve filhos e filhos, ele não sabemos quantos. Com o passar do tempo, a terra ficou cheia de gente. E também ficou cheia de violência. Aí o Senhor mandou o dilúvio. E depois do dilúvio, havia 8 pessoas. Noé, seus 3 filhos, sua esposa, Noé, a esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. E a partir dessas 8 pessoas, a terra foi povoada novamente. Tudo foi destruído do que havia antes do dilúvio. Os gigantes, tudo aquilo que havia foi destruído. A água cobriu a terra 30 côvados acima da mais alta montanha. Não quer dizer que todas as montanhas fossem como hoje, porque quando houve o dilúvio, as fontes do mar, as fontes do abismo se romperam. Houve um grande movimento. Sabe que no centro da terra tudo é líquido, né? Tudo é lava fervente, muita pressão. É impossível qualquer coisa penetrar no centro da terra, tanta pressão que tem ali. Se você entra na piscina, você sente a pressão da água. Se você tenta afundar alguma coisa mais leve que a água, é impossível, ela volta.
Então a pressão que tem lá dentro dos materiais mais pesados, nada pode penetrar. Da superfície até o centro da Terra tem mais de 6.000 quilômetros de distância. Um avião a jato que vai a 1.000 por hora, ele demoraria 6 horas se fosse livre para chegar no centro da Terra. Imagina o que houve quando houve o dilúvio. Quando houve um pequeno tsunami, que é a pequena onda que sai assim, em relação ao mar, não é nada. Houve essa destruição toda que teve aí. Aquela vez que teve lá na Ásia, a gente estava nas Filipinas, quando houve aquele tsunami. Vários países lá foram atingidos. Então nós vemos que o dilúvio foi um evento tremendo, que praticamente sepultou a história passada. Mas como é que nós sabemos das coisas antigas? Porque alguém passou aquela informação para frente. No caso aí, a família de Noé, eu não sei se eles tinham, eu imagino que eles tivessem muitas coisas escritas também, porque ele ia falar assim, vou passar um bom tempo na arca, vou levar o material para ler, né? Estava meio escuro lá, mas deram um jeito, né? Mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Os reis antigamente, surgiram os primeiros impérios depois, né? Quando surgiram os primeiros reis, começaram as primeiras brigas. Lá em Gênesis já tem assim, guerra dos 5 reis contra 4, né? Então tinha, no momento que aparece rei, alguém que é o cabeça, já começa a guerra também. Então essa história é longa. Mas houve alguns impérios no passado. A história daí para frente começou na Suméria. Os netos de Noé fundaram cidades e tal, e moraram, se multiplicaram ali. Depois veio o reino também da Acádia, e surgiu um grande império, que é o Império Assírio. O Império Assírio, a capital dele era Nínive. Quem se lembra de Nínive? Todo mundo, né? Quem já ouviu a história de Jonas? Jonas foi enviado pelo Senhor para pregar a Nínive. Nínive era a capital, uma das grandes cidades, né, do Império Assírio. E tem a história de Jonas, que todos devem conhecer bem, né? Que Jonas subiu no navio, Deus tinha mandado ele ir para Nínive, mas ele comprou a passagem. Olha, geralmente os missionários têm dificuldade de levantar o dinheiro de passagem para quando vão para o campo. Mas Jonas queria tanto fugir do propósito de Deus, que ele mesmo pagou a passagem dele, mas para ir para Tarsis. Aí tem a história, o que aconteceu no meio do caminho? Deus mandou uma tempestade muito forte, e o barco que eles estavam, devia ser um barco grande, que tinha um porão lá, e o barco estava para se despedaçar. E os marinheiros ficaram desesperados, pegaram as cargas, jogaram fora para aliviar o peso. Mesmo assim estava muito difícil, a coisa só estava piorando. O mestre do navio foi lá no porão e achou Jonas lá, fazendo o quê? Dormindo profundamente. Aí o chefe do navio falou assim: levanta-se, o que você está fazendo aí dormindo? Clama ao teu Deus, para ver se na hora do aperto, todo mundo busca toda a ajuda. Os marinheiros já tinham clamado cada um para o seu Deus e nada aconteceu. Aí falaram com Jonas: clama também ao seu Deus, invoca seu Deus aí. Aí Jonas confessou que ele estava fugindo de Deus. Estou fugindo, vou chamar Deus não, porque estou fugindo dele. Aí o que aconteceu? Os marinheiros não ficaram muito convencidos dessa história, mas eles falaram assim: vamos lançar a sorte aqui para ver quem é que é o culpado dessa coisa toda. Porque era algo sobrenatural, não era normal aquela tempestade. Eles eram marinheiros acostumados com tudo. E de repente aquela tempestade, aí tiraram a sorte caiu sobre quem? Um de cada vez, gente. Sobre quem? Jonas. Aí Jonas confessou tudo. Abriu o jogo. Aí eles falaram: o que a gente faz para acabar com essa situação? Ele falou assim: é só me jogar no mar. Porque Jonas não queria ir a Nínive. Ele preferia morrer do que pregar para os ninivitas. Então ele falou assim: me atire no mar e a tempestade vai cessar. E o que aconteceu? Eles atiraram Jonas no mar e a tempestade cessou. Agora, essa história de Jonas só estava escrita em 2 lugares. Na Bíblia, e um historiador grego chamado Xenofonte.
no ano 400 e pouco antes de Cristo, quer dizer, bem antes de Cristo, esse Xenofonte falou sobre Nínive, não sobre a história de Jonas, falou sobre Nínive, porque ele acompanhou um exército e viu a cidade de Nínive, as ruínas de Nínive, e registrou a história. Então, na Idade Média, com a influência do humanismo, eles começaram a falar assim: essa história de Jonas é uma ficção. Essa história que uma baleia engoliu o homem. Eles falam baleia, né? Porque, na realidade, a Bíblia não fala de baleia, fala de peixe. Um peixe. A palavra peixe em hebraico é dag. Dag, gadol. Gadol é grande. Dag, gadol é um peixe grande. Então, a Bíblia fala de um peixe grande, não fala de baleia. Baleia é um mamífero, né? Mora no mar, mas é um mamífero. Mas falou que Deus preparou, então talvez não tivesse hoje peixe tão grande, mas Deus preparou um peixe para isso, né? Engoliu Jonas e o levou lá para Nínive, para ele pregar forçado. Então, o que as pessoas falam? Isso é fantasia, vê se vai acontecer isso, um peixe engolir a pessoa, depois levar lá jogar lá na margem creio que do rio Tigre, né? Que Nínive era junto do rio Tigre. Tinha o rio Tigre e o Eufrates. E a Mesopotâmia, meso quer dizer meio, né? Pótamos no grego é rio. Então Mesopotâmia é entre rios. Entre o rio Tigre e Eufrates. Aquela região toda assim, que parece uma crescente, uma meia-lua, que é a região chamada Crescente Fértil. Então ali floresceram essas civilizações. Uma delas, né, foi Babilônia, outra foi Assíria, né, o Império Assírio, cuja grande cidade era Nínive, não digo a capital, mas foi capital também, né? Mas o que aconteceu? Eles falaram que isso era uma fantasia, até que em 1865 um homem chamado Henry Layard, ele foi um arqueólogo, pesquisador, tornou-se, né, porque ele não era, mas ele começou a viajar com algumas pessoas, fez uma viagem longa, chegou até um lugar que ele achou um tel. Tel, assim, em linguagem de arqueologia, é uma montanha. Um tel é uma montanha que encobre algumas coisas. Pode ser um templo, né, um zigurat, que eram os templos antigos. Eles viam um tel, que está o deserto, né, reto. Aí de repente tem uma montanha assim, coberta de areia, eles cavam ali e descobrem que tem uma ruína embaixo. E ele viu um grande tel, eles escavaram esse tel e acharam a cidade de Nínive ali. Então, isso desde 1800 e qualquer coisa, eles passaram a comprovar de que Nínive era histórico. Antes falavam que era fantasia, que não existia, que só a Bíblia fala disso, então que outro livro fala dessa história? Eu me lembro, eu tive o privilégio de ir a Israel, e lá tinha uma pedra, o guia mostrou essa pedra aqui, está escrito o nome do rei Herodes, tal. Um rei lá, né? Acho que era Herodes mesmo. Não, o imperador romano. Tinha o nome dele, que a história não registrava, mas que a Bíblia falava dele, lá em Atos. Mas a história secular não registrava. Então eles falaram assim, essa Bíblia está errada, porque não tem isso aqui. Não existiu esse cara. Mas recentemente eles descobriram o nome dele escrito numa pedra. Eu vi essa pedra. Então a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia sempre tem razão. Tudo que está escrito é verdade. De sorte, irmãos, que não é o nosso propósito argumentar a questão de que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade porque ela tem muitas profecias que se cumpriram. E assim, com tanta precisão, apesar de séculos entre o tempo que a pessoa proferiu a profecia e quando ela se cumpriu. Tudo com detalhes, com precisão, tempo, lugar, as pessoas envolvidas, coisa que é impossível pela lei das probabilidades que alguém faça essa profecia. Tem um tal de Nostradamus aí que já falou algumas coisas que ia acontecer, e qualquer coisinha que cheira aquilo, eles falam assim, bem que Nostradamus falou, mas isso não é profeta.
profeta fala com exatidão, com perfeição. Não é aquilo que você tem que forçar a coisa para entender, não. A Bíblia é clara. Por exemplo, o livro de Mateus, você lê assim, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, tal, tal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E assim por diante. Sempre tem os detalhes. Por exemplo, quando o Salmo 22 foi escrito, não existia a morte por crucifixão. Os romanos, mais tarde, que inventaram isso. Mas no Salmo já falaram: traspassaram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. Isso cumpriu na vida de Jesus, quando ele foi crucificado. Mas o Salmo foi escrito muitos séculos antes. Então, muita coisa que está na Bíblia que parece impossível que vai acontecer. Hoje em dia, a gente podia citar aí muitas coisas. Por exemplo, em Apocalipse fala daquelas 2 testemunhas que serão mortas e seus corpos ficarão expostos durante 3 dias. E o mundo todo olho verá. Como é que isso é possível? Antigamente, para viajar de um lugar para o outro, gastava muitos dias ou semanas. Como é que a pessoa vai visitar, de qualquer parte do mundo, vai visitar Israel e vai ver lá as 2 testemunhas mortas? Isso é impossível. Mas hoje, com a televisão, com a internet, a gente vê tudo que está acontecendo na mesma hora. Mas antigamente nem se pensava isso. A questão de uma moeda única, ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta, está escrito lá. Quem é que podia dizer que isso pudesse ser possível? Mas hoje, com a moeda digital, isso é possível. Com um governo controlar tudo. Ou seja, tudo que a Bíblia falou há muitos anos, ela vai se cumprir. E tem se cumprido. A Bíblia fala de um exército de 200 milhões que enfrentariam Israel. Como é que a gente podia pensar num exército de 200 milhões? O maior exército que eu vejo citado na Bíblia é o etíope, de 1 milhão de pessoas. Mas 200 milhões é inconcebível. Nem tinha essa população naquela época. Mas a Bíblia fala de um exército assim. E hoje é possível, a gente vê a China aí, quantas pessoas tem? Mais de 1 bilhão de pessoas. A Índia também agora. Ou seja, tudo que a Bíblia falava parecia impossível. A gente podia passar horas aqui só citando essas coisas, porque o profeta tem a sua marca. A marca do profeta é que a sua profecia se cumpre. Agora, vamos voltar para Jonas. Jonas foi engolido pelo peixe. E Jesus falou que, assim como Jonas ficou, quanto tempo? 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus também ficaria na sepultura. Então essa figura de Jonas é comparada com a sepultura. Quem já ouviu falar em catalepsia? Alguns, né? Catalepsia é uma doença que a pessoa clinicamente está morta, mas não está morta. E tem acontecido que às vezes quando eles vão exumar o corpo, sabe quando a pessoa vai usar a mesma sepultura, aí tem que tirar o corpo, depois de 4 anos, 5 anos, e eles acharam alguns corpos, alguns esqueletos virados ao contrário, porque todo mundo é enterrado assim, né? Mas já acharam pessoas viradas ao contrário. Por quê? Porque a pessoa não estava morta, foi enterrada viva e morreu lá, às vezes no desespero até. E recentemente tem acontecido algumas coisas, e mesmo em 2015, de uma jovem, tem até o nome dela aqui, Neise, N-E-Y-S-I, Pérez, o nome dela. Em 2015, ela estava grávida de 3 meses. O marido dela chamava Rudy Gonçalves. Foi sepultada no cemitério geral La Entrada. E ela foi sepultada com um vestido de noiva. Tinha pouco tempo de casado. Ela tinha 16 anos de idade. E o marido foi lá no outro dia chorar a morte dela, né? Chegou na sepultura e escutou um barulho. Pum, pum, pum. Aí ele correu, chamou o coveiro veio e constatou que estava vindo um barulho da sepultura. Eles abriram a sepultura e a moça estava viva. Já estava com a testa toda arranhada.
as unhas também quebradas, né? Do desespero de estar ali dentro daquele caixão. Eu podia contar vários casos assim semelhantes, até de gente famosa que muita gente não sabia que eles tinham essa dificuldade, esse problema, e o medo de sepultar essa pessoa sem... Que é difícil, se falasse de uma pessoa famosa que tinha essa doença, é ruim para a fama, né? Mas se morresse e não tivesse morto, seria complicado também. Então já acharam muitas pessoas, muitos corpos nessa situação. Um dia desse eu estava na praça lá perto da igreja, fazendo ginástica naquela academia ao ar livre, e estava lá um senhor, eu me aproximei para conversar com ele, até perguntar sobre uns aparelhos, perguntei se ele trabalhava na prefeitura, falou que não, que ele era de Brumadinho, trabalhava na prefeitura de Brumadinho. Como eu estive em Brumadinho, logo depois que teve aquela catástrofe, eu tinha algumas pontes para conversar com ele, e conversei com ele, e ele falou do pai dele, do irmão mais velho que tinha falecido. Eles estavam num caminhão, quem assistiu aquelas cenas todas, né? Tinha um caminhão, quando veio aquela avalanche, o caminhão saiu assim e foi coberto por toneladas, né, daquela lama, minério de ferro, aquela coisa toda. Ele ficou preso dentro do caminhão, dentro da cabine, e foi o primeiro corpo encontrado. Ele morreu. Mas aí aquela situação, já pensou, o pai pensar o filho ali preso naquela cabine de caminhão ali, morreu ali asfixiado, escuro, completamente escuro, situação terrível. E então eu conversei com esse jovem, com esse rapaz lá que era irmão desse que faleceu. Inclusive fui à minha casa, peguei um livro que eu tenho sobre a questão do conforto para quem está enlutado, né? Eu fui lá, busquei o livro para ele, busquei um outro também, que ele falou que gostava de ler. Falei assim, leva esse aqui para o seu pai, e esse aqui é para você. Dei uns livros para ele e outro para o pai dele. Mas eu procurei falar, olha, pode ser que seu irmão não tenha sofrido assim, porque quando a pessoa fica sem ar, primeiramente ele desmaia, né? Antes de morrer. Pode ser que a respiração, o corpo fique agitado, mas ele já não tem mais consciência, então ele talvez não tenha sido assim tão dramático. Mas já pensaram a situação dele? Quem sabe Deus deu para ele esse tempo, isso eu não sei, para que ele pudesse se arrepender e buscar o Senhor ali, totalmente indefeso. Agora, como eu disse, há muitos casos parecidos. Essa semana mesmo eu vi um caso que eu fiquei impressionado, só de pensar me dava um pouco de aflição. Um rapaz caiu num tubo de esgoto, um tubo de 40 centímetros de diâmetro. Portanto, a pessoa nem podia se mover. E ele caiu assim com os braços. Imagine você nessa posição. E eles tinham que cavar mais de 5 metros para chegar onde ele estava. E aqueles tubos metálicos de ferro, grossos, eles tinham que tirar aquilo, separar o tubo, para que pudesse chegar dentro do tubo e encontrar. Aí aparece um momento, tem um vídeo, se vocês procurarem na internet, vão achar o vídeo dele aparecendo. Na hora que eles estão abrindo assim o tubo, ele sai nessa situação, até como se a barriga assim descoberta, porque a roupa dele deve ter ficado lá para cima, a blusa. Imagina você cair num tubo desse e ficar preso ali. E ele foi resgatado. Tem outro caso que aconteceu na Califórnia e outro parecido que aconteceu na Pensilvânia também, de pessoas caírem em poços, em lugar afastado, e ele gritar por socorro. Teve um que ficou 2 dias nessa situação, só naquele tubinho assim, preso lá embaixo, e fora disso, tinha muito entulho. Quando eles souberam, um rapaz que passava por acaso lá, ouviu aquele pedido de socorro, e foi e avisou o serviço de resgate. Nos Estados Unidos é 911, 911, aliás, 911, e eles foram lá com uma equipe especializada, mais de 40 pessoas, para tirar ele lá do buraco. Eu fiquei pensando, tem lugares que tem cisternas, em lugares afastados, é um perigo a pessoa cair, porque pode acontecer, às vezes nasce um mato por cima. Na minha terra aconteceu isso, de uma fossa, o mato cresceu e cobriu a fossa, e uma senhora estava estendendo roupa, quando ela pisou, chegou aquela
coisa negra da fossa ficou até aqui no peito dela. Eu era criança nessa época, talvez tivesse os meus 4 ou 5 anos de idade. Eu me lembro quando minha mãe a socorreu, levou lá para o banheiro para lavar, passaram criolina dela, porque o negócio não estava brincadeira. Então, imagine você cair numa cisterna, num lugar ermo, quando não tem ninguém passando, e você vai gritar, ninguém socorre. Então, tem situações aflitivas. Estou contando essas histórias todas para vocês terem a ideia do que é Jonas estar no ventre do peixe. Escuro, apertado. Porque não imagina que Jonas estava sentado assim, viajando de primeira classe. O peixe, ele ali dentro, o peixe de vez em quando subia a superfície para respirar, e aquele arzinho que sobrava do peixe é que Jonas respirava. E ele, quando foi levado às profundezas, ele fez uma oração. Se vocês lerem no livro de Jonas, vê a sua oração. Depois podem ler o Salmo 39 também e ver quanta coisa semelhante que tem. Você pode estar lá no profundo do abismo, faz a oração chega ao Senhor. E o Senhor então deu ordem para o peixe que tragasse Jonas e o levasse para cumprir a vontade do Senhor. Imagine você numa situação dessas. Se você está enterrado vivo, num caixão, uma sepultura. Jesus passou por isso, por nós. Ele ficou 3 dias e 3 noites na sepultura, para que nós fôssemos salvos. Salvação depois da cruz, tão cruenta, né? Suas mãos e pés traspassados, de pendurado ali naquela cruz, durante muitas horas, coroa de espinhos, já tinha sido chicoteado, já era todo coberto de sangue. Ficou ali 6 horas de pendurado, amando as pessoas ali, não blasfemou o tempo todo. Falou ainda: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqueles 2 malfeitores que estavam ali, blasfemando tudo, xingando. Aí, com o tempo, um deles reconheceu pela atitude de Jesus que ele era diferente. Falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a salvação está pertinho. Não importa quão longe você tem estado de Deus. Se você crê em Jesus, se você clamar a Jesus, lembra-te de mim, Senhor. O Senhor vai, na mesma hora, operar a salvação. Porque a salvação é um ato de Deus, quando Ele justifica as pessoas. Ou seja, seus pecados não é que eles deixem de existir. Seus pecados o Senhor não vai lembrar mais deles. Se o Senhor não se lembra mais deles, talvez você se lembre, mas o Senhor diz que não, dos teus pecados jamais me lembrarei. Tem muitas situações que eu podia contar, dessas situações aflitivas, mas depois que Jonas passou por isso, Deus falou com ele para ir a Nínive. Aí ele obedeceu. E Nínive era uma cidade grande, tinha 120 mil pessoas. Alguns entendem que são crianças que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Mas os ninivitas eram pessoas muito sanguinárias. Por que Jonas não queria ir a Nínive? Houve um imperador assírio que se assessorou de pessoas sábias. O nome dele era Assurbanipal. Sabe, no livro de Daniel, a gente vê, por exemplo, que Daniel era nobre, né? Filho de sábios, etc. Já era sábio. Eles, com seus colegas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram pessoas sábias e foram ensinados nas leis, ensinados na toda a ciência que eles podiam aprender, porque eram os assessores dos reis. Então, antigamente, os reis buscavam o que havia de melhor. Por exemplo, buscavam do Egito uma pessoa que entendesse de engenharia, ou que entendesse de medicina. Cada povo era conhecido pelas suas artes, pelas suas capacidades, por aquilo que se destacavam dos demais. E esse rei Assurbanipal, querendo que o seu reino durasse muito, o Império Assírio durasse muito, ele buscou pessoas, inclusive, tem um detalhe,
Ele buscou pessoas que sabiam ler as escritas de antes do dilúvio. Eles devem ter tido acesso a esses escritos. Isso é muito interessante, irmãos, porque, por exemplo, o Egito tem a escrita hieroglífica, né? O Egito antigo. E, por incrível que pareça, a cultura egípcia desapareceu. O Egito, com aquelas pirâmides, que são fantásticas, quem estudar o que é uma pirâmide, a precisão matemática daquelas coisas, dos cálculos que são necessários, é a maneira como aquilo é construído, é coisa fantástica, que tem dentro das pirâmides. Mostra o avanço dos egípcios. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, né? Lembra dessa passagem da Bíblia? Então, o Egito tinha pessoas de valor. Da mesma forma, alguns outros povos também se destacavam em outras coisas. E Assurbanipal, querendo que o seu império durasse, ele procurou essas pessoas como conselheiros, os melhores conselheiros. E ele procurou registrar também, naquele tempo usava-se a escrita chamada cuneiforme, que eram sinais com forma de cunha. Então pegavam uma placa de argila, antes de cozer, né? Escrevia ali, depois cozia, para ficar uma placa com as inscrições. Aí contava, registrava as coisas. Primeiramente eles usavam as placas para fazer, tipo assim, os governos, né? Escritura de lote, essas coisas que o governo usa, documentação, etc. Mas depois ele passou a registrar outras coisas. E alguns reis, alguns imperadores, registravam os seus feitos. Contavam as histórias dos seus grandes feitos. E esse Assurbanipal montou uma biblioteca desses tabletes, né? Quem está familiarizado com tablet hoje, né? Tabletzinho. Só que aquele tablet não era eletrônico, era só de barro mesmo, escrita cuneiforme. Eles tinham quase 30 mil desses tablets lá nessa biblioteca. Houve bibliotecas famosas, como a de Alexandria no passado, né? Como tem hoje muitas bibliotecas famosas também. Mas aquele rei, naquela época, muitos anos antes de Cristo, já montou uma grande biblioteca. E essa biblioteca ela estava lá em Nínive. Quando esse pesquisador descobriu as ruínas de Nínive, eles acharam essa biblioteca e recuperaram lá milhares dessas tabletas. E ali começaram a interpretar. Como eu estava dizendo, os hieroglifos, né, do Egito, por muitos anos o pessoal perdeu o sentido aqui, não sabia mais entender aquela língua. Até que um francês, recentemente, pouco mais de 300 anos atrás, olha que o Egito, Moisés estava lá na época de 1300 antes de Cristo, 1200 antes de Cristo. E depois de Cristo tem mais 2000 anos, então mais de 3000 anos atrás, a escrita egípcia, no passar dos anos, dos séculos, ela se perdeu. Ou seja, as pessoas não tinham mais entendimento de como se lê aquilo. Quem já viu a escrita egípcia, né? Que tem um pássaro assim, uma pessoa andando daquela forma, aquelas coisas que ficam escritas lá, as pessoas não sabiam mais ler aquilo. Mas esse francês, François Champollion, decidiu estudar ele já gostava de línguas desde criança, ele estudou esses hieroglifos e conseguiu entender, aprender, e decifrou, e a partir daí que eles recuperaram o conhecimento egípcio e ficaram famosos por descobrir tanta coisa, tanto avanço da ciência no tempo dos egípcios. A língua hebraica, ela foi ressuscitada, do jeito que era antigamente. Quando Israel voltou à terra, eles recuperaram a língua hebraica, porque os judeus geralmente falam a língua do local. Quem é judeu brasileiro fala a língua portuguesa sem sotaque, porque nasceram e foram criados aqui. Estados Unidos, a mesma coisa. Muitos dos milionários americanos são judeus. Por isso que eles estão dando todo o apoio a Israel. E assim sucessivamente nós vemos que as pessoas aprendiam as línguas. Mas eles recuperaram o hebraico antigo e hoje falam hebraico do jeito que falava antigamente, do jeito que está nas escrituras. Mas os egípcios perderam. E foi necessário que alguém interpretasse aquilo. E é possível saber até a pronúncia. Teve uma pedra que eles acharam que tinha a mesma escrita em 3 línguas diferentes. Aí eles acharam lá os hieroglifos e outras línguas,
e compararam, e como tinha nome de pessoas, eles sabiam até a pronúncia, a fonética daquelas letras ali. Por exemplo, tem duas letras gregas, né? A letra eta e epsilon, que tem som. Qual que é aberta, né? E ou E? Como é que a gente vai saber se a gente não tiver uma fonte? Aí as pessoas pesquisando, descobriram alguém descrevendo o berro de uma cabra ou de uma ovelha, né? A ovelha não berra B, né? Berra é bé. Então você sabe que é aberto, porque eles escreveram com aquela letra. Então é possível as pessoas sábias que dedicam a vida toda para essas coisas, para entender isso. Então, eles pesquisaram essa biblioteca, que tem até hoje guardada, né? Os tablets. E ali, eles encontraram a história de Senaqueribe. Se você ler Isaías 37, depois você pode ir em casa, quem é mais curioso para ver isso aí. Isaías 37. Quando os assírios desafiaram o rei de Israel, o rei Ezequias. Desafiaram. Falaram assim, olha, todos os países que nós conquistamos tinham os seus deuses. Não confie no seu Deus dizendo que ele vai te livrar, porque ele não vai te livrar. Foi a mensagem da carta que Rabsaque levou lá para Ezequias. Ainda falando a língua do povo mesmo, porque o povo escutasse. Falou, não, fala aí, numa língua que o povo não entende. Não, eles fizeram questão. Não é para todo mundo escutar que o rei assírio, que era Senaqueribe na época, vai conquistar Jerusalém. E olha que eles já tinham conquistado, acho que umas 40 e tantas cidades fortes, e cada cidade já era fortificada, tinha muralhas, tudo em volta de Jerusalém. Várias cidades já foram conquistadas pelos assírios. E agora eles sitiaram Jerusalém, estavam esperando para conquistar Jerusalém, quando o Senhor levantou um profeta, e Ezequias apresentou aquela carta, né, diante do Senhor, porque os outros que foram conquistados, os povos conquistados, porque os seus deuses não eram Deus, mas o Senhor é Deus. O que aconteceu? Naquela mesma noite, um anjo do Senhor foi lá e matou 185 mil assírios. Os assírios eram conhecidos pela sua perversidade. Nós falamos aqui dos romanos que inventaram a crucificação, né? Mas os assírios inventaram vários tipos de castigo. Quando eles pegavam os inimigos, os soldados inimigos, cortavam o nariz deles, cortavam as orelhas, cortavam a língua. Tinha um castigo que ele tirava a pele da pessoa viva, o couro, deixava a pessoa morrer ali, infeccionada, sem pele. E tinha um outro, que eles pegavam um pau ou uma lança e sentavam a pessoa para aquilo penetrar no corpo da pessoa, rompendo os intestinos, e deixava a pessoa de pendurada até a morte. Esses eram os assírios. E eles tinham atacado Israel. Agora você sabe por que Jonas não queria que os assírios fossem salvos? Por que os ninivitas, Jonas não queria que eles fossem salvos? Porque eles eram pessoas perversas, maldosas. Um exército poderoso e muito mau. Se você pensar em criminosos de guerra hoje em dia, eles eram multiplicados. Mas o Senhor falou que vai lá a Nínive. Qual que era a mensagem? Mais 40 dias e Nínive será subvertida. Pensa em Sodoma e Gomorra. A mesma coisa. E eles sabiam, porque naquele tempo a história circulava. Eles sabiam, pouco mais de 1000 anos antes, tinha acontecido Sodoma e Gomorra ter sido destruído. E as cidades vizinhas também, né? Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. Foram subvertidos. Caiu fogo e enxofre sobre elas e foi destruído. Então era a mesma palavra que Jonas tinha para Nínive. Mais 40 dias e Nínive será destruída. A cidade grande. E Jonas foi lá, no meio daquele povo. Naum fala que Nínive era a cidade sanguinária, capítulo 3, verso 1. Nínive, cidade sanguinária. Então Nínive era conhecido por ser uma cidade sanguinária.
Então Jonas estava lá, arriscando sua própria vida, porque ele era judeu, e estava ali pregando, mais 40 dias e Nínive será destruída. Talvez esse tipo de mensagem fosse gostoso para Jonas pregar, né? Profeta com convicção, né? Igual João Batista, já está posto o machado à raiz da árvore. Então já está determinado pelo Senhor, mais 40 dias e Nínive será arrasado. Essa é a mensagem que eu quero pregar, porque vai ser a nossa vingança contra esse povo. E Jonas pregou. Só que aconteceu algo que ele não esperava, né? É que o povo se arrependeu. Quando o povo se arrependeu, a notícia chegou ao rei. O rei vestiu pano de saco, jejuou e determinou: ninguém, nem os animais comam durante 3 dias. Nem os animais, nem comam nem bebam. Imagina as crianças de colo chorando de fome, de sede, e os pais não deram nada. Imagina as pessoas todas ali clamando ao Senhor, porque o Senhor era conhecido, porque aquelas pessoas sabiam da história de pai para filho que contava. Eles estavam adorando outros deuses. E o Deus que eles adoravam lá era o Deus